Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, e vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 6. Assim nos diz a palavra de Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: meu irmão e minha irmã, eu quero já chamar a sua atenção no início dessa fala aos nossos corações. Jó tinha um relacionamento com Deus. Ele falava com o Senhor quando as coisas estavam bem em sua vida. Jó orava a Deus. Ele orava pela sua família, pelos seus filhos, agradecia ao Senhor, pelas coisas boas que aconteciam na sua vida. E quando as coisas ficaram ruins, Jó também permaneceu diante de Deus, com os seus joelhos dobrados, se relacionando com o Senhor, falando com Ele. Então, em resposta ao Senhor, resposta de um diálogo que ele travou ao longo da sua vida toda, independente das circunstâncias, quando as coisas estavam boas, Jó falava com Deus. Quando as coisas estavam ruins, Jó falava com o Senhor. E nos diz o versículo número 2: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Meu irmão e minha irmã, veja o tamanho do Deus de Jó. Este homem sofredor, este homem que perdeu a sua família, que perdeu os seus bens, que perdeu a sua saúde, mas que se mantém em diálogo com Deus, se mantém em relacionamento com o Eterno. Ele reconhece, eu reconheço que para ti, ó Deus, nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. É a confiança que habita o coração deste homem sofredor, deste homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas que não deixa que o tamanho dos seus problemas venham embaçar a visão que ele tem de Deus. Não, o Deus de Jó é o Deus que faz o impossível, o Deus que cumpre com todos os seus planos. Tu me perguntaste, diz ele lá no versículo 3, como me atrevir a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. É o homem de Deus, é o Jó, humilde diante da sua situação. Ele reconhece que os planos de Deus vão muito além da nossa capacidade de entendê-los. Nós não conseguimos entender, meu irmão e minha irmã, o modo de Deus agir. Sim, Deus age de forma sempre a nos surpreender. E Jó reconhece isso. Ele reconhece da sua insegurança, do seu temor, que faz parte da nossa vida, da nossa humanidade. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É o reconhecimento que nada somos, que nada sabemos diante dos planos de Deus, diante do modo de Deus agir, mas Deus sempre age. Os planos de Deus não podem ser impedidos. É a confiança que Jó traz dentro do seu coração, no fundo da sua alma, mesmo quando em determinados momentos a insegurança bateu, o temor tomou conta da sua alma, porque somos fracos, somos humanos, e os
problemas e as adversidades, as aflições, às vezes, tomam conta da nossa razão, mas nada disso foi suficiente para tirar essa certeza que Jó tinha no seu coração, que Deus era aquele que podia fazer o impossível na sua vida, e que os planos dele, sim, um dia se cumpririam na sua vida. E o versículo 4 nos traz mais uma informação deste homem que caminhou com Deus em meio ao seu sofrimento. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Jó teve os seus ouvidos atentos ao que Deus estava falando, sim, no seu caminhar com o Eterno, no seu relacionamento com o Senhor. Jó estava sensível ao que Deus estava falando em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, em meio às suas desilusões. Jó estava percebendo que Deus estava agindo na sua vida, e por isso o versículo 5, tão famoso na história deste homem, nos diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É a palavra do Senhor para os nossos corações. Nós podemos e devemos conhecer mais a Deus, assim como Jó reconhece que ao longo da sua caminhada, em meio ao seu sofrimento, ele teve a oportunidade e aproveitou de conhecer mais ao Senhor, de se relacionar mais profundamente com o Deus eterno. Antes de todo o meu sofrimento, antes de toda a minha dor, pela morte dos meus filhos, pela perda das minhas finanças, pelas minhas doenças, antes de tudo isso, eu te conhecia somente de ouvir os outros falarem, mas agora os meus olhos te veem. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinza. Meu irmão e minha irmã, Deus está sempre conosco, Ele nunca nos abandona, assim como fez com Jó, Ele faz com todos aqueles que nele confiam. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós temos a oportunidade de aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos e sei que tu és o Deus que faz o impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos.